Olá, gente querida, gente amada. Eu sou o professor Antônio Marcos e esse é o nosso canal, Marcos da História. Eu quero dedicar essa aula ao nosso mestre, professor Luiz Henrique, que é reitor da AMOB, essa instituição que com seriedade tem desenvolvido projetos, promovendo cursos e disseminando conhecimento, preparando lideranças no estado de Minas Gerais. Bom, nas últimas aulas nós falamos de Roma, nos seus períodos monárquico, republicano e imperial. Falamos também que o Império Romano ele deixa de existir, o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, deixa de existir no ano 476 depois de Cristo. E com o fim do Império Romano, a Igreja Católica Romana é a única instituição que sobrevive à queda do Império Romano. Vamos lembrar que o cristianismo ele surge dentro daquela capilaridade da cultura romana e os primeiros 200, 300 anos da existência do cristianismo, tem um historiador que diz que o cristianismo surge como uma instituição de cemitério, porque a perseguição do Império Romano para com os cristãos era imenso. Porém, à medida que o Império Romano está entrando em decadência, e eu falei isso nas aulas anteriores sobre a segunda fase do Império Romano, dois imperadores eles se destacam. Um é o imperador Constantino, que foi a partir dele que as perseguições para com o cristianismo já deixam de existir. E o imperador Teodósio. E é com Teodósio que o cristianismo ele se torna agora parte do território romano. Ficando claro que a presença da igreja, a presença do cristianismo, ele já estava em todo o império, né? Mas sem a aprovação do imperador, sofria essas perseguições. Então foi no Edito de Milão, no ano 313, que o imperador Constantino declarou que os cristãos não seriam mais perseguidos. E é no Edito de Tessalônica, no ano 380, que o imperador Teodósio declara que o cristianismo agora fazia parte do Império Romano. Quando chega o ano 476, então acontece o fim do Império Romano do Ocidente, com sede em Roma. Bom, é aqui que começa a nossa aula. Dessa feita, o século V, ano 476, a queda do Império Romano, com o avanço das tropas bárbaras vindo do norte, dos povos germânicos, liderado por Odoacro, eles destituem o último dos imperadores. Esse marco, o ano 476, o século V, é o marco inicial para a Idade Média, que será tema das nossas próximas aulas. A Idade Média é um período que dura quase 1000 anos. Ela vai do século V até o século XV. E nesse período, a Igreja Católica ela detém a hegemonia cultural de toda a Europa. E a Idade Média ela pode ser dividida em 3 períodos.
O primeiro período é a chamada Alta Idade Média, que vai do século V até o século IX, ou a Idade Média está em alta. O segundo período é chamado Idade Média Central, que vai do século IX até o século XII. E o terceiro e último período é a chamada Baixa Idade Média, ou a Idade Média está em declínio, e que vai do século XII até o século XV. Vamos lembrar que ainda na segunda fase, né, do período imperial, aconteceu uma ruptura, aconteceu, né, uma divisão, né, onde seria o Império Romano, que tinha sua sede em Roma, agora descentralizou e surgiu o chamado Império Romano do Oriente, com sede em Bizâncio, na cidade de Constantinopla, uma homenagem ao imperador Constantino. E então aqui nós temos duas sedes. A que deixa de existir é o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, lá em Constantinopla, não. Ele vai até o século XV, até o ano 1453, quando os turcos otomanos tomam Constantinopla. E é nesse período que finda também a Idade Média. Idade Média foi um termo cunhado lá no século XVII, carregado de alguns preconceitos, né, de alguns estereótipos, mas existem alguns historiadores que dedicaram a estudar esses períodos, principalmente alguns franceses da escola de análise, dentre eles o nosso querido Jacques Le Goff, também o Georges Duby, né, são os principais exponenciais, né, da história medieval, para nos narrar a história durante a Idade Média. E é uma indicação para uma boa leitura. Pois bem, uma vez que a igreja ela estava presente, coube à igreja coordenar esse processo de 1000 anos. Porém, a igreja, nesse contexto, vive desafios. Talvez o primeiro desafio da Igreja Católica, nesse contexto da Idade Média, é o surgimento do Islã, que surge no século VII, no ano 622, lá na Península Arábica, através do Mohammed ou Maomé. O advento do Islã torna-se um desafio para a Igreja. Afinal de contas, a Igreja estava presente naquele território do Oriente, e à medida que o Islã se expande através das guerras santas, das jihadis, ela começa a tomar, a ocupar espaço que dantes era da igreja. Vamos imaginar aquele território ali, onde é o Egito, onde grandes exponenciais, os pais da igreja, os teólogos da igreja, os filósofos da igreja, estavam ali. Dentre eles, o Santo Agostinho de Hipona, o Atanásio, né, é um espaço deles, Cirilo de Alexandria, João Crisóstomo, era um espaço onde esses exponenciais, né, da teologia cristã estavam presentes. Com o advento do Islã, esse espaço que dantes a igreja tinha uma hegemonia, eles perdem. E os islâmicos, eles ocupam não somente o espaço oriental, como eles atravessam o Mediterrâneo e vêm cá para a Europa, naquele espaço chamado de Península Ibérica, que é aquele território Portugal, Espanha, França, e a hegemonia da igreja, a hegemonia do cristianismo estava agora sendo confrontado. É nesse interim que surge uma figura e que se torna uma espécie de lorde protetor da igreja, que é o rei franco chamado Carlos Magno, da dinastia carolíngia. Ele enfrenta os muçulmanos, expulsam eles da Península Ibérica
E esse talvez foi um dos desafios da igreja nesse contexto da Idade Média. Um outro desafio, né, a peste bubônica ou a peste negra, que ela, né, dizimou um terço, né, daqueles seres humanos que viviam na Europa. E nesse tempo de pandemia, vamos lembrar que essa peste era transmitida por um bulbo, né, um piolho, né, de rato vindo da onde? Da China. Né? Então, são desafios que a igreja viveu. E foram inúmeros, talvez também no século XI. O desafio da igreja era o Islã havia ocupado Jerusalém, a Terra Santa. Então a igreja agora vai promover a sua guerra, chamada de cruzada, os cruzados, que também é um termo cunhado muito cá na frente, cá na Idade Moderna, né, para lembrar desse momento, onde os homens da igreja agora vão lutar, vão guerrear contra os muçulmanos lá em Jerusalém e expulsá-los da Terra Santa. Aqui nós temos também mais um motivo de ruptura, de afastamento entre islâmicos e cristãos. E dentre todos esses desafios vividos pela igreja, nesse contexto de Idade Média, vamos lembrar também que na Idade Média o sistema econômico tinha toda uma ligação com a terra, né? Era o sistema conhecido como feudalismo, né? Onde a relação do homem com a terra consistia em plantar, em colher, em compartilhar com a igreja, em compartilhar com os reis, que num processo de castelização se espalhou por toda a Europa. Reis fracos, a serviço da igreja, estavam ali. Bom, vamos lembrar então que quando esse homem, né, ocidental, cá da Europa, ele vai para o Oriente fazer as suas guerras, as cruzadas, eles têm contato com uma outra cultura. E enquanto o feudalismo atuava cá na Europa Ocidental, lá no Oriente não. O feudalismo não tinha uma força comercial. Quando esses soldados chegam no Oriente, via o comércio pulsando, as pessoas trocando, as pessoas compartilhando, vendendo, trocando, né? E ele vem com a outra mentalidade econômica. E essa mentalidade vai gerar transformações, mudanças no sistema econômico da Europa. E nesse interim ascende uma classe que fica conhecida como burguesia. Esses homens eles passam a comercializar, tornam-se homens ricos e homens muito importantes na Europa. Pois bem, também alguns movimentos de ruptura, de questionamento, vozes destonantes começam a surgir em meados do século XIV, movimentos de natureza cultural, podemos citar o Renascimento. No Renascimento que surgem algumas invenções, entre eles a bússola, o astrolábio, instrumentos de navegação que vão dar um grande sentido lá no século XVI. E quanto aos movimentos de contestação da autoridade da igreja, começam a surgir os pré-reformadores em meados do século XIV, século XV, e quando chega no século XV, no ano de 1453, os turcos otomanos, os islâmicos, tomam Constantinopla. Aqui nós temos o fim da Idade Média. E no ano de 1453, lembrando então, o ponto referencial de ruptura do início da Idade Média é o século V, ano 476, e o seu fim, o ano 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E todos esses eventos, como o Renascimento, os pré-reformadores, quando chega no século XVI, acontece as grandes navegações, onde o homem ocidental
descobre, navegando por mares jamais antes navegado, descobre um novo continente, descobre a América, isso graças às invenções e os instrumentos de navegações lá do Renascimento, que será uma aula à parte que nós vamos ter, e também um outro fenômeno de questionamento religioso, que é a Reforma Protestante no século XVI, no ano 1517, pelo monge agostiniano Martim Lutero. Ok? Então essa é a nossa primeira aula sobre Idade Média e virão outras aulas. Muito obrigado e eu te espero na próxima aula.